Bora, bora! Fala, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um resumão de notícias da semana aqui no canal, e a gente vai falar das notícias que importam, né? E a gente teve aí uma semana cheia, então vamos lá para as notícias, vamos para o que interessa, para o vídeo não ficar tão grande. E a primeira notícia é que a Fernanda Montenegro trava batalha contra o INSS. A aposentadoria dela foi cortada em 2019 e ela está buscando aí receber essa grana, né? Pelo que parece, ela não fez ali a prova de vida e a Previdência cortou ali a pensãozinha dela. Né? Isso é para mim e para você, para a gente entender que uma pessoa conhecida aí no teatro, no cinema, na televisão, ela enfrenta esse tipo de dificuldade para receber ali um pouquinho de dinheiro. E imagina nós, meros mortais, né? Imagina nós, meros mortais. Então não fique dependendo de previdência social. Aproveite agora, né? Enquanto você tem saúde, que você pode trabalhar, separa um pouquinho dos seus rendimentos todos os meses para fazer bons investimentos. E quando chegar na sua velhice, quando você não tiver toda essa disposição para trabalho, você tem ali algum rendimento, alguma fonte de renda que não seja aí a Previdência Social. E no cenário econômico brasileiro, a gente tem aí uma bomba fiscal de 120 bilhões de precatório que está preocupando o governo. Para você entender o que é um precatório, é uma dívida do governo. Uma pessoa física ou jurídica entra na justiça contra o governo, pode ser a União, pode ser um estado, pode ser um município. Quando essa pessoa ganha a causa, a justiça emite ali um precatório. É um reconhecimento de que esse município, esse estado ou que a União tem uma dívida com essa pessoa e estabelece ali geralmente o prazo de até um ano para que esse pagamento seja efetuado. Dificilmente esse prazo é respeitado, mas a dívida fica assegurada ali, né? Não tem mais para onde recorrer. Então o governo vai ter que pagar. Então isso é um precatório, é um reconhecimento de dívida. E o governo federal tem 120 bilhões aí em precatório para vencer esse ano. E aí ele teria que desembolsar essa grana. Só que o governo está buscando aí, pelo menos diz que está buscando um equilíbrio fiscal. E com essa dívida aqui fica um pouco difícil de conseguir. Provavelmente o governo vai recorrer aí, né, vai arranjar alguma forma de jogar essa dívida para frente, para não precisar efetuar esse pagamento agora, né? A gente sabe que o governo tem ali os seus métodos, né? Inclusive o Bolsonaro também arrolou essa dívida, jogou um pouquinho para frente. E não tenha dúvidas que o governo Lula vai fazer da mesma forma. Porém é preocupante porque o governo já tem um rombo, né? Ele está tendo déficit. Então mais uma dívida aí não cairia bem para as contas do governo. E enquanto isso, o nosso presidente do Banco Central, aí, eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo, está aí reclamando que não está recebendo verba para manter o sistema do Pix funcionando. Então provavelmente o Pix pode começar a apresentar falhas, né? Parar de funcionar por conta de falta de verba para a continuidade do sistema. O Pix até o momento tem sido gratuito, mas aqui não me surpreenderia se o governo inventasse aí algum impostinho sobre o Pix, né? algum valorzinho ali para cada transação que fosse feita para bancar isso daqui. Vincular aí o funcionamento do Pix à galera que utiliza o Pix, recolhendo um pouquinho de dinheiro, né, para dar essa manutenção aí no Pix. Então, não fique surpreso se daqui a pouco começar uma conversa aí de taxação do Pix. E tivemos também essa semana aí a entrega do primeiro esboço, né, o primeiro projeto aí, referente à regulamentação da reforma tributária. Né, um texto ali de 300 páginas, tá, e 90 dias para ser analisado pelo Congresso. Você acha mesmo que os deputados e senadores vão conseguir analisar isso em 90 dias, 300 páginas? Eu acho muito difícil. E qual é o problema aqui? A gente está tratando de uma reforma gigantesca no sistema tributário brasileiro. Se isso não for feito da forma correta, com as devidas alterações no texto, com a discussão, né, o tempo de discussão bom para que isso amadureça, para que as ideias se encaixem, provavelmente estaremos trocando um manicômio tributário, que é o que a gente tem hoje, por um novo, certo? Então, preocupante a quantidade de páginas e regulamentações dentro desse projeto e o tempo que vai ser ali utilizado para análise dele. E já adianto duas surpresinhas ali dentro do projeto, tá? A primeira é a alíquota do imposto, tá? Seremos o país com a maior alíquota de imposto do mundo, 26,5% é a expectativa da média dos impostos que estão previstos dentro dessa regulamentação da reforma tributária. Então, já põe na sua cabeça que qualquer coisa que você estiver comprando vai estar ali embutido em torno de 26,5% de imposto, tá? Provavelmente a gente já paga isso, né? Só que com a reforma tributária isso vai ficar mais evidente, vai ficar mais claro. E aí tomar cuidado, porque isso é uma expectativa, né? Mas isso pode subir. E tomar cuidado aí para que não haja um aumento na tributação, né? Um aumento nos impostos. Que essa reforma sirva apenas para simplificar, né? E não para aumentar impostos.
E a segunda surpresinha é o fim da isenção do imposto de importação nas compras feitas, né, de outros países. Então, até $50 hoje existe a isenção do imposto de importação. Você paga o ICMS, que hoje é de 17%, que já está sendo conversado em um aumento, né, para 25%, porém, até $50 fica isento do imposto de importação, II. Dentro da reforma tributária não tem previsão dessa isenção. Então, passando a reforma tributária da forma que está, será taxado inclusive as compras abaixo de $50. Qual será o valor do imposto? Hoje é de 60%. Isso mesmo, 60%. Quando você compra alguma coisa de fora que ultrapassa o limite de $50, você paga 60% de imposto de importação e mais 17% de ICMS, que é o imposto de circulação de mercadoria. Então, olha o absurdo que é. A gente vai ficar de olho e, havendo novidades, eu trago aqui para você. E agora, falando do cenário internacional, né, vamos falar um pouquinho da guerra, que é algo importante que está acontecendo no mundo. O chefe de inteligência militar de Israel renunciou ao cargo. Ele assumiu ali a culpa, né, assumiu a sua incompetência em prevenir o ataque ali que aconteceu em 7 de outubro e estava esperando ali o melhor momento, quando a guerra desse aquela arrefecida, quando tivesse controlado a questão ali do Hamas, do Hezbollah, do Irã. E agora que parece que as coisas deram uma esfriada, né, o Hamas está acuado, o Hezbollah não tem tanta força ali no sul, e aquela tensão que estava tendo ali contra o Irã deu uma arrefecida. Então, nesse momento, o chefe de inteligência militar entregou o seu cargo e assumiu ali que ele foi incompetente nessa questão. E essa semana o Hezbollah, que é outro grupo terrorista financiado ali pelo Irã, diz que atacou Israel, que lançou ali mísseis e tudo mais. Israel minimizou, diz que nem ficou sabendo desse ataque, que teve ali algumas interceptações, mas minimizou. Meio que diz que não fez nem cosquinha, que nem sentiu. Diminuiu ali a importância desse ataque que o Hezbollah diz que fez contra Israel. E já na parte sul ali da guerra de Israel contra esses grupos terroristas, o Hamas insiste no fim da guerra para que seja negociada a liberação de reféns. Não dá para confiar, o Hamas sempre que pede um tempo na guerra, ele busca se reestruturar e voltar a atacar Israel, receber recursos, né, de fora. Ele tenta se manter vivo durante esse tempo e, se Israel dá esse tempo, vai estar prolongando ainda mais esse conflito. Então, Israel diz que não vai recuar, que vai continuar atacando. Dificilmente o Hamas vai soltar, né, esses reféns. Não se tem notícias nem se esse pessoal ainda está vivo, né? A gente tem um irmão nosso, um brasileiro, que ainda está lá, né, que ainda é refém do Hamas. E está aí esse grupo terrorista tentando conseguir um tempinho, né, pedindo para que Israel pare de bater um pouco, né, para que ele possa se levantar, respirar e voltar a atacar Israel. E na quinta-feira os Estados Unidos aprovaram uma ajuda aos países livres aí, né, do Ocidente que estão em guerra. Lá na Ucrânia foi liberado 91 bilhões para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e foi aprovado mais 26 bilhões para Israel, para ajudar aí na luta contra esses grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, e até se reestruturar caso haja uma nova agressão. E mais 8 bilhões para Taiwan, para se prevenir ali contra uma possível invasão chinesa. Taiwan já foi ali um território considerado da China, mas declarou sua independência e a China não aceitou bem essa história. E existe sim a possibilidade, no cenário atual, de que a China tente invadir Taiwan. Existe ali uma tensão. Então, para prevenir um pouco desse conflito, o próprio Estados Unidos já declara o seu apoio e coloca dinheiro ali em Taiwan para ajudar na defesa do seu território. E o nosso queridíssimo presidente dos Estados Unidos, o João Biden, sancionou a lei que proíbe o TikTok no território dos Estados Unidos. Existe ali uma desconfiança de que o TikTok está sendo utilizado pela China para espionagem. Então o Congresso se mobilizou, os políticos americanos se mobilizaram, aprovaram a lei, mandou para o João Biden, ele sancionou a lei. Então a empresa chinesa ByteDance tem um ano para decidir se vende para alguma outra empresa dentro de um país livre ou se ela se retira do território americano. Os executivos da empresa e dona do TikTok já sinalizaram que vão judicializar, vão recorrer à justiça para manter o seu funcionamento dentro dos Estados Unidos. Então ainda teremos muito pano para manga nessa história. E no cenário do mercado financeiro, falando agora das empresas aí, você lembra que eu falei
da Petrobras, que estava rolando aquela retenção de dividendos. Não houve contestação quanto ao dividendo ordinário, que está previsto em estatuto da Petrobras, porém o extraordinário, aquela grana que entrou muito a mais, né, que seria distribuído, o governo mandou o presidente reter, não efetuar o pagamento. Rolou uma treta entre acionistas e o governo, e agora o governo deu uma cedida. Então ele vai distribuir aí 50% dos dividendos extraordinários. E a nossa queridíssima Magalu aprovou nessa quarta-feira o grupamento de ações de 10 para 1. Ou seja, se você tinha 10 ações que custavam ali, por exemplo, R$1, essas 10 ações se tornarão apenas uma ação que custa R$10. Não tem grandes alterações ali na estrutura patrimonial da empresa, apenas na questão de quantidade de ações. E por que ela faz isso? Para diminuir a volatilidade do preço das suas ações. Então vamos imaginar que a ação da Magalu fosse de R$1, tá? Talvez não seja, eu não acompanho Magalu, mas digamos que ela seja de R$1. Você tem várias pessoas com muita grana comprando muitas ações e vendendo muitas ações. A volatilidade do preço da ação fica muito alta, as pessoas utilizam muito dela para especulação. Já quando ela agrupa e o preço dessa ação fica mais alto, 10, 15 reais, existe uma diminuição nessa questão da volatilidade. E o contrário, muitas vezes, também é utilizado pelas empresas. Quando o preço está muito alto e as ações estão sendo pouco negociadas, não existe ali uma liquidez muito grande, as empresas podem desmembrar suas ações. Então, se uma ação estava custando R$100, a gente pode desmembrar essa uma ação em 10. Assim, uma ação que era R$100, agora são 10 ações de R$10. Facilita para aquele pequeno investidor, aquele cara que tem pouca grana, também poder participar do negócio, poder entrar na brincadeira. Então temos aí a Magalu agrupando ações para diminuir a volatilidade na compra e venda dos seus papéis. E no cenário político tivemos aí no domingo passado a manifestação convocada aí pelo Bolsonaro, com comparecimento de líderes religiosos e outros líderes políticos. Como toda manifestação, a gente tem os apoiadores sempre jogando os números para cima e a gente tem ali a oposição jogando o número para baixo. Mas foi aí mais uma demonstração de força política que o Bolsonaro fez, tentando demonstrar ali a sua força política e o apoio que ele tem de parte da população. E enquanto isso, o velho dilmou, né? O Lula está dilmando aí. Essa semana ele deu um discurso aí dizendo que o mercado está ganhando muito dinheiro, que o mercado tem que olhar ali o lado social, que ele tem que se preocupar com o país. Mas será mesmo que o mercado tem que fazer alguma coisa ou isso é obrigação dele, dos políticos? É mais uma vez o Lula tentando transferir a responsabilidade da sua incompetência, da sua falta de governo, da sua falta de força política e de compromisso aí com as contas públicas, tentando transferir isso para o mercado, né? Ele reclama aí da taxa de juros, que está alta, e que o mercado está ganhando muito. Só que ele esquece de falar, como um bom político, ele tem uma séria dificuldade de falar a verdade, né? Ele quase sempre tem uma tendência de omitir que a taxa de juros está alta porque ele não está fazendo nada para diminuir os gastos públicos. Não está fazendo nada para tentar controlar a inflação, né? Continua aumentando gastos públicos e tentando taxar todo mundo. E que a taxa de juros é simplesmente um mecanismo que é utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, se o Lula corta gastos, diminui impostos, sinaliza que está fazendo o dever de casa para manter a inflação controlada, o Banco Central estaria aí cortando ainda mais a taxa de juros, né? Pois não haveria necessidade de juros altos se a inflação não tivesse aí uma grande expectativa de aumento. E no mesmo dia o Lula minimizou ali a perda de popularidade, né? O Lula está ficando aí impopular, inclusive com a própria base, e ele vem minimizando isso. Talvez seja parte de um plano, né? Nos primeiros anos de governo. Ele passa o que der para passar, faz o que tiver que fazer, mesmo que tenha uma impopularidade aí, e nos últimos anos, quando estiver chegando ali perto das eleições, né? Se ele for ali tentar uma reeleição ou tentar emplacar ali um poste, né? Como ele tentou com Haddad, ele vai tomar medidas aí para recuperar sua popularidade, né? Medidas aí que vão contra os interesses econômicos do país. De repente, subsidiar ali uma conta de energia, como a Dilma fez, subsidiar a gasolina, como ele tem feito até o momento. Com certeza vai tentar fazer alguma coisa, mesmo que vá ferrar o país lá na frente, ele vai tentar dar uma sensação de melhora momentânea para conseguir ali fazer sua propaganda política e tentar uma reeleição ou tentar emplacar alguém da sua confiança. E na sexta-feira, Moraes arquivou ali o processo que investigava o ex-presidente Bolsonaro por uma tentativa, né, de asilo ali na embaixada da Hungria. Moraes disse que não há provas, né, que não conseguiu levantar nada que pudesse incriminar o ex-presidente, então ele arquivou aí o processo
e ficou isso por isso. Agora, o Alexandre de Moraes está ficando bonzinho? Você acha que ele está ficando bonzinho? Eu acho muito difícil, tá? Possivelmente ele está ali, né, sinalizando em alguns processos que ele está recuperando a lucidez e que ele não persegue ninguém, que ele arquivou ali tal processo e aquele outro processo, para mais tarde chegar e condenar em um e ter o respaldo. Ó, naquele, realmente ele não tinha, mas nesse aqui, ó, ele tem sim alguma coisa. Então, tá aqui, eu fui justo. Eu acredito que ele vai tentar emplacar essa. E eu tô achando o Bolsonaro muito estranho nos últimos dias. Estou acreditando que conseguiram colocar uma coleira nele. Aquele cara que antes esbravejava aí contra o Supremo, falava, reclamava, falava alto, agora tá bem mansinho. Ele convoca ali uma manifestação e no mesmo vídeo ele pede para que ninguém leve faixas, que não critique o Supremo. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é senador, tem se mobilizado e deu entrevista no Roda Viva, falando ali que não apoia nenhum tipo de investigação no Supremo Tribunal Federal, nenhum impeachment, né? Então ele tem se mobilizado e ele se mobilizou lá na época que a gente teve a oportunidade de ter a lava-toga, se mobilizou para tirar assinaturas e o projeto acabou morrendo. E ao mesmo tempo, essa semana, Jair Bolsonaro estava com o irmão de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, que vai ser candidato à prefeitura de Diamantino, no Mato Grosso. Inclusive o partido do ex-presidente vai indicar o vice. Então Bolsonaro com o irmão do Gilmar Mendes, comendo pastel, comendo leitoa e indicando o vice. Pode ser uma sinalização de que o Bolsonaro está na coleirinha do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, mais uma farra com o nosso dinheiro. A gente vai ter que bancar aí um aumento de 60% nas verbas de viagem dos deputados aí pelo Brasil, né? Mais uma grana que sai do nosso bolso para esse pessoal especial aí, né? Esses amados, queridos deputados, luxarem aí pelo Brasil. E para finalizar, temos aí o ministro, né, Zanin, indicado pelo PT, suspendendo a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O que é isso? Tem uma lei que ela desonera a folha de pagamento. Toda empresa que não é optante pelo Simples Nacional, que é o regime unificado e simplificado de tributos, geralmente empresinha pequena é optante pelo Simples, né? Toda empresa que não é desse Simples Nacional, ela tem que pagar 20% da sua folha de pagamento para o INSS. Essa lei desobriga que a empresa pague esses 20% e atrela a contribuição do INSS ao faturamento da empresa. Ela paga ali entre 1,5% e 4% de previdência, né? Então, tira da folha de pagamento e atrela ao faturamento. Assim, as empresas se sentem mais à vontade para contratar pessoas, para produzir mais. Essa lei já vinha de algum tempo, iria se finalizar esse ano, porém o Congresso e o Senado votaram e estabeleceram uma prorrogação para essa lei. Note que o Legislativo votou, estabeleceu a lei. Então vem o governo, né, que perdeu, que ele queria que fosse onerada a folha novamente, e recorre ao Supremo de uma decisão que já foi tomada pelo Congresso. E aí um ministro que foi indicado por esse governo que recorreu, dá a causa para o governo, né? Ele suspende ali essa desoneração. Baseado em quê? O ministro alega que, para que haja uma nova lei que desonere os setores, é necessário que haja um estudo de impacto econômico, tributário. Só que não é uma lei nova, é a prorrogação de uma lei que já existe. Então esse estudo já foi feito no passado e não tem o menor sentido fazê-lo novamente. E o caso aqui é de uma prorrogação e não da instituição de uma nova lei, que aí sim exigiria um estudo. Mas a lei já estava em vigor, ela simplesmente foi prorrogada. Então essa lei agora foi suspensa por conta da decisão desse ministro e gera uma insegurança jurídica, gera uma insegurança trabalhista, tributária enorme. E agora vamos ter que esperar o plenário do Supremo, né, os 11 ministros vão ter que votar para ver se a desoneração da folha será mantida ou não e quais os impactos disso. Se a desoneração não for mantida, existem duas possibilidades. A primeira é que as empresas vão começar a demitir seus funcionários para adequar o seu custo, né? Uma galera aí pode perder o emprego. E a outra é que, beleza, os funcionários serão mantidos, mas esse custo a mais será incorporado no custo do produto. Então, possivelmente, esses produtos que são produzidos por empresas que têm ali a sua desoneração agora, irão aumentar de preço. Porque a empresa geralmente já trabalha com margens pequenas e não teria condição de arcar com esse custo. Então ela repassa esse custo para o consumidor final, que somos nós. Então esse foi o resumão dessa semana. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um curtir no vídeo, deixa aqui seu comentário, deixando um elogio, uma crítica, uma recomendação, beleza? Eu leio tudo. Um beijo, um queijo e até a próxima.
Valeu! Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro.